vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de review do nosso canal. Dessa vez com esse livro maravilhoso, Bastardos Inglórios. De vocês adivinharem de quem que é. Sim, tem a ver com um filme. É do Quentin Tarantino. Pessoal, esse livro é um dos livros que eu aluguei aqui esse mês no nosso canal, esse mês de junho. Eu aluguei ele e aluguei O Que a Vida Me Ensinou, do Mário Sérgio Cortella. Eu aluguei na Biblioteca Municipal daqui do meu município. E, gente, eu já tinha visto o filme, eu não vou mentir pra vocês. Eu acho importante ter essa parte sincera, né, também. Então, eu sempre vou ser sincera com vocês. Se eu já comecei a ler um livro, eu vou falar que eu já comecei a ler o livro. Eu não vou esconder nenhum ponto de vocês e também não tem por que esconder nada disso. Eu já conhecia o filme. E o meu medo, quando eu peguei esse livro aqui, era que o fato de eu já ter conhecido o filme, já ter ouvido falar, já ter assistido esse filme, tudo bem que foi há muitos anos atrás, eu nem me lembro mais ou menos o que passa no filme, mas eu assisti como uma indicação do meu professor de história. Ele falou pra mim que retratava a parte da guerra, não era 100% fiel aos fatos históricos, mas que retratava bem a questão ali das diferenças sociais, de como os judeus eram vistos, eram tratados, eles eram caçados, né, para ser mortos, etc. E como que poderia ter acontecido ali a invasão à França. Então foi apenas uma indicação. E aí eu assisti e hoje em dia falar para vocês, eu lembro de poucas partes do filme. Eu lembro de partes como o urso judeu, que ele vem dentro da caverna batendo taco, e aí a gente vai vendo as pessoas ficando com medo. Eu lembro também da parte do nine, 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 nine. Que, gente, eu dei muita risada nessa parte, que é o Hitler, né? Falando não, 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 e fazendo pá, 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 pá. Também tem aquela parte do... que a moça, ela é a personagem chamada... Na verdade, lembrei agora. A personagem chamada Shoshana, ela tá diante do homem que matou toda a família dela. E ela tem que fingir, tipo, tranquilidade, que ela tá bem ali com ele, que tá tudo bem. Então essas partes foram as partes, assim, que mais chamaram a minha atenção. São partes que eu não esqueci até hoje, mesmo, ó, tá vindo muitos e muitos anos atrás. Pra vocês terem noção, gente, que eu me formei Eu me formei em 2019, deixa eu ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Que eu me formei tem 7 anos. E essa indicação foi antes de eu me formar. Então faz muitos anos que eu vi esse filme mesmo. E aí eu peguei o livro, porque, gente, é o roteiro original. Pra quem não sabe, pessoal aqui do YouTube, além de eu ser booktuber e de eu trabalhar com conteúdo digital literário no momento, eu também sou escritora. Então eu entendo a importância do original. O original é aquele rascunho que nós escrevemos, é a nossa joia. É como se fosse a joia. E aí, quando você leva a joia bruta, e ela é lapidada, ela é limpa, ela vale muito mais do que ela bruta. Então, é basicamente isso. O roteiro original é como se fosse a joia bruta. E o produto final, no caso, a gente está falando de filmes, o produto final, o filme, é a joia que vale milhões depois de ter sido lapidada. Entendeu? Depois de ter saído da primeira fase dela, que é a bruta. Então, como escritora, eu tenho meus rascunhos, que depois eu venho revisando e transformo também em joia que no final culmina no meu livro, na minha história e etc. Então, quando eu vi assim, o roteiro original do filme, eu imaginei que poderiam ter partes que eu não tinha assistido. Aí eu pensei, vou ler, porque aí eu relembro o filme que eu assisti e conheço as partes que foi colocadas e eu não tinha assistido. E foi isso que me fez querer ler o livro, por curiosidade. Gente, eu achei o roteiro extremamente fiel, o roteiro que tá aqui, extremamente fiel ao que a gente assistiu no filme, tá? Porque eu fui lendo, eu fui relembrando, aí tem o Brad Pitt também nesse filme participando, e um punhado de outros atores que, assim, são atores, agora eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Eu lembro do Brad Pitt porque eu gostava muito da Angelina Jolie, e se eu não me engano teve um tempo que ele foi casado com ela, aí por isso que eu lembrei dele. Mas tem vários outros atores que a hora que aparece o rosto na tela, você fala, não, eu conheço esse ator! É tipo isso. Então, até a questão ali, por exemplo, do Brad Pitt, as caras e bocas que ele faz, as risadas, os trejeitos. Eu nunca tinha tido contato com o roteiro na minha vida.
as definições, as palavras usadas, tipo, cutscene. Aí, o que significa cutscene? Eu nunca tinha visto um roteiro, nada. Aí tem um glossário no início do filme, no início do livro, que explica mais ou menos a tradução dessas coisas. Ó, por exemplo, é na página aqui, glossário de termos cinematográficos. Aí tá escrito black, tela preta. Close-up, plano fechado, primeiro plano. Dolly, movimento de câmera para frente ou para trás. Ao contrário do zoom, a câmera toda faz o movimento. Então, ao invés de dar um zoom, é a câmera que vai e volta. Aí tem fade to black ou fade out. Imagem escurece gradativamente. Flash on, quando o flashback entra em cena. Off-screen ou OS, fora de quadro. Coisas que acontecem fora da vista da câmera. Então, ele vai usando esses termos e a gente vai pegando, mais ou menos, a gente vai montando na nossa mente, como se fosse a gente dos bastidores, vendo o pessoal ali e a história acontecendo. É como se fosse uma perspectiva, e realmente é uma perspectiva completamente diferente de história para você ler e imaginar. E quando você tem essa visão de bastidor, e você, no caso eu ainda não revi o filme, mas quando você lê um roteiro e você vai pro filme, é como se você estivesse vendo aquela obra-prima deslanchar e você fizesse parte daquilo, porque você tá nos bastidores com a leitura. Tá nos bastidores. E aqui você tá vendo tudo na sua frente. Então, gente, eu realmente gostei muito. É a primeira vez que eu tenho contato com o roteiro. Pra mim é nota 5 pro livro, pra questão do roteiro, etc. O Quentin Tarantino, pra quem não sabe, ele fez outras grandes obras e filmes, que são verdadeiras obras cá entre nós, como, por exemplo, Kill Bill, volume 1, volume 2, Cães de Aluguel, entendeu? Então ele é um cara excepcional. Quando eu li o nome dele aqui, eu já sabia que ia ser bom, por mais que eu não me lembrasse do filme em si e dos contos do filme. Por exemplo, eu lembro de assistir Kill Bill quando eu era criança, bem criança mesmo, assim, quando apareciam aqueles negócios de madrugada, aqueles filmes antigão de madrugada. Eu tenho uma vaga lembrança de ter assistido Kill Bill nessa época. E depois, quando eu cresci, eu assisti de novo. Então eu tenho um carinho por Kill Bill, pela história de Kill Bill. Eu dou risada com várias partes. Por exemplo, aquela parte que ela vai, pra quem já assistiu aí, comenta aí embaixo se vocês também acharam essa parte engraçada. Que ela vai até o trailer, o cara abre a porta. Aí ele fecha a porta. Aí ela abre a porta e parte pra cima dele e ele, tipo, surpreende ela daquela forma, que eu não vou dar spoiler aqui pra quem não assistiu. E aí a gente, tipo, ela voa longe, entendeu? E aí, gente, eu achei aquilo engraçado, porque eu não tava esperando. Foi, tipo, pra mim foi como se fosse, tipo, nossa, uau, meu Deus, do nada, entendeu? Então, a nota 5 pra questão do roteiro. Pra mim, a primeira vez lendo um roteiro, experiência, nota 5 também, eu gostei bastante. Me adaptei fácil ao glossário, as informações, etc. Pra capa, gente, é nota 5 pra essa parte aqui, porque é igualzinho o título do filme. Mas isso daqui do bastão e do capacete, gente, eu achei que poderiam ter feito melhor. Assim, como é baseado no filme, talvez não tenham feito por questão de divulgação de imagem, enfim. Eu achei que poderiam ter colocado referência aos personagens da capa. Porque quando você bate o olho aqui e você não lê o nome do autor e não lê o título, não presta atenção no título, você só olha para a imagem. Você não vai pegar o livro. Porque você não vai saber que ele é daquilo. Entendeu? Que nem eu só peguei porque eu fui uma pessoa que eu me atentei um pouco mais. Porque eu li que estava escrito aqui no... Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas no... Eu esqueci o nome disso. Disso aqui. Enfim, nesse negócio aqui que a gente bate nas pessoas, não nas pessoas, nas coisas, enfim. Ele é usado pelo Negan também em The Walking Dead, só que o do Negan é personalizado, né, gente? Ele tem umas marcas, não sei se vocês conseguem ver. Essas marcas têm o nome dos personagens, como Donovich, Heisenberg, Wellstein, Rosenthal. Então, assim, eu vi e eu reconheci o símbolo de Israel, que é a estrela de Davi, etc.
E aí, eu sou uma pessoa um pouco mais detalhista, eu prestei atenção, aí depois eu olhei pra cima, eu vi Quentin Tarantino, aí eu pensei, o quê? Quentin Tarantino? Aí eu olhei pra baixo, Bastardos Inglórios, aí eu conheço. Foi tipo isso, entendeu? Então, pra capa, eu dou um 4.3. Porque na minha cabeça poderia ser, tipo, mais assim, você bater o olho e ver que é do filme, sabe? Então é isso. Essa é a nossa leitura, é a nossa segunda leitura. Lembrando que a primeira foi essa aqui. Ai, meu Deus, gente, eu derrubei um monte de coisa aqui agora. Lembrando que a primeira foi essa daqui, tá bom? Então, esses são os nossos livros da Biblioteca Municipal desse mês, tá? Lidos e concluídos aqui pra vocês. Fica de recomendação para vocês lerem eles também, tá bom? Vai na Biblioteca Municipal do município de vocês e leiam, gente. Leia, maravilhoso, é muito importante. Não esquece de dar o meu like e de deixar aí embaixo se vocês também acham esse filme uma obra de arte, se vocês também gostam do Quentin Tarantino, ou se vocês acham que ele poderia ser melhor. O que vocês acham a respeito da guerra, da Segunda Guerra Mundial? O que vocês pensam sobre? Se vocês assistiram o filme também, assim como eu, quais partes mais chamaram a atenção de vocês? Se vocês acharam alguma parte engraçada, que nem a que eu achei do Hitler? Nein. Comenta aí embaixo pra mim, tá bom? Eu sou a Leti e até a próxima.